Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje eu estou aqui para falar de algo que muitos cristãos têm vergonha em admitir, que é a vergonha de evangelizar. Mas será que nós devemos ter essa vergonha de contar para todo mundo a maior notícia da história? A palavra de Deus tem uma resposta para a gente quanto a isso. Eu vou começar com o livro de Romanos, que diz assim: Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé. Ou seja, o evangelho, além de você não ter vergonha, você tem que crer. E como você crê? Com a sua fé, porque é nela que se revela a justiça de Deus. Mas o que é evangelizar e por que dessa vergonha, né, que muitos têm? Evangelizar não é apenas pregar em praça pública, não é também ser pastor. Não é apenas isso. Evangelizar está ligado aos pequenos gestos diários no seu dia a dia. Nós somos chamados a isso. Nós temos esse chamado. O nosso dever aqui é pregar a palavra de Deus. E como eu disse, você não precisa estar em uma praça pública para isso. Você não precisa ser pastor. Você é como um cidadão comum, tem essa missão e consegue exercer ela com maestria. E por que que você não deve ter vergonha de evangelizar? Eu vou te falar porque você não deve ter vergonha. Porque com certeza você sente essa vergonha por alguns motivos, e eu vou citar alguns deles. Você tem receio da opinião dos outros. Sim, você está preso à opinião dos outros. O que os outros vão achar de você? Falando de Deus, falando de Jesus, falando de suas obras. Você se importa com a opinião dos outros. Isso é um erro. Às vezes você pode não se sentir seguro o suficiente para poder expressar, mas realmente a gente não consegue expressar aquilo que a gente não conhece. Então, quanto mais você se aprofundar na Bíblia Sagrada, mais chances que você tem de obter esse conhecimento, de sentir esse amor e expressar. No livro de Mateus tem uma outra passagem que diz assim, deixa eu ler para vocês. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso que eu disse que nós, cristãos, temos esse chamado. Nós temos esse chamado de ensinar as outras pessoas sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus, sobre o seu sacrifício, sobre a sua misericórdia, sobre a sua existência. Hoje nós só temos o contato com o Evangelho porque pessoas comuns não tiveram vergonha de evangelizar. Você já parou para pensar nisso? Um exemplo bom disso é o do apóstolo Paulo, porque ele foi perseguido, ele proclamava o Evangelho em todos os lugares, em qualquer oportunidade de sua vida. E ele foi perseguido. E mesmo preso, ele não tinha medo e nem vergonha de evangelizar. Mesmo na prisão, ele evangelizava. Ele tem uma frase muito famosa, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele diz assim: e viver é Cristo e morrer é lucro. Isso mesmo, viver
é Cristo e morrer é lucro. E essa frase, ela não só tá, não, ele não diz isso só no sentido de que ele morrer, você vai ter a vida eterna, né? Com Jesus, porque viver é Cristo, né? Mas é porque enquanto estamos vivos, nós devemos também viver em Cristo, não só lá na vida eterna, achando assim, não, aqui eu vou fazer o que eu quero e lá na vida eterna eu vivo com Cristo. Não, todos os dias nós devemos viver com os nossos olhos, com as nossas ações, com as nossas atitudes voltadas a Cristo. Viver Cristo. Linda mensagem, né, do apóstolo Paulo. Ele acabou se tornando um martírio e ele é um belíssimo exemplo de, de amor por Cristo, sabe? Da forma como ele demonstrou esse amor por Cristo, que ele não teve vergonha de evangelizar. Ele é um belíssimo exemplo a ser seguido. Tem outra passagem também no livro do Atos dos Apóstolos, que diz assim: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Isso significa o quê para a nossa realidade hoje? Que não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Lembra que eu falei que você não precisa estar em praça pública ou ser pastor? Que com pequenas atitudes do seu dia a dia você já conseguia evangelizar? Exatamente, porque você pode usar o seu testemunho de vida. O seu testemunho de vida é uma forma de evangelizar. Em uma conversa, você ali citar uma passagem bíblica, você falar de Deus, você fazer uma oração por alguém. Isso tudo é evangelizar. Até uma postagem que você faz no seu Instagram com uma passagem bíblica do dia, sabe? Uma leitura que você fez. Isso é evangelizar. Porque, querendo ou não, aquela pessoa que visualizar a sua publicação, ela vai ler. E ali você está evangelizando. E às vezes a gente não sabe quem é que precisa daquela palavra naquele momento. A gente não sabe, às vezes nós somos usados, nós somos instrumentos de Deus na vida dos outros. Às vezes uma postagem que você faz com uma passagem bíblica toca o coração de outra pessoa. E é o Espírito Santo de Deus te usando, porque a gente não sabe, mas o outro ele pode estar precisando daquele acalento, daquele evangelho, daquela palavra viva de Cristo, do amor de Cristo. Vamos dar continuidade. Tem outra passagem do livro de Mateus que diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estais nos céus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Essa passagem, ela é perfeita, porque não tem como você querer esconder. Quando o amor de Cristo lhe transborda em você, não tem como você esconder isso. Não tem como você esconder a transformação que Deus fez na sua vida. E não tem como, entendeu? E precisa ser visto, precisa estar aos olhos de todos, que todos vejam que ali tem o dedo de Deus na sua vida, que ali Deus agiu. E Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é um Deus da justiça, ele é justo. E todos têm que ver, todos têm que olhar. E você é essa luz, você é essa luz, porque nós somos instrumentos de Deus na vida, principalmente daqueles irmãos que estão perdidos, que não conhecem a palavra, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o amor de Cristo. E nós temos essa
missão. Eu vou reler. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Pensa comigo, se todas aquelas pessoas que viram o milagre de Jesus não falassem, se tivessem vergonha de dizer. Nós estamos no ano de 2025. Já tem 2025 anos que Jesus pisou nesta terra. E nós só conhecemos ele porque pessoas não tiveram vergonha de proclamar, de evangelizar, de nos dizer que sim, foi a maior história das nossas vidas, a maior história desse mundo, a pessoa mais importante que pisou nesta terra. Por isso que eu digo para você, não tenha vergonha de evangelizar. Se você não se sente preparado, fique tranquilo, continue os seus estudos bíblicos, que você vai conseguir. Para falar do amor, não é difícil, não é difícil, porque ele transborda. O amor de Deus por nós, ele transborda, e por isso que não é difícil. E você tem sim capacidade. Você é a luz do mundo. E a sua missão é estar falando desse amor para aquelas pessoas que estão na escuridão. A gente sempre tem o poder de resgatar uma alma perdida com o seu testemunho, com seus pequenos gestos diários, com a sua oração. Não tenha vergonha de se posicionar no seu trabalho, dentro da escola, na sua roda de amigos, de dizer: eu sou cristão, eu acredito em um só Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio. Eu amo Jesus com todo o meu coração, todo o meu ser. A minha alma engrandece o Senhor. Não tenha vergonha de se posicionar. E principalmente, não tenha vergonha da opinião dos outros. Sabe por quê? Porque elas não te acrescentam em nada. A opinião dos outros não te acrescenta em nada. Você vai deixar de falar do seu amor por Deus, de seu amor por Cristo, porque você está se importando com a opinião de outra pessoa que nem sabe desse amor, nunca nem sentiu. Você é a luz do mundo. Não tenha vergonha de evangelizar. E para finalizar, a última passagem da Bíblia que diz sobre isso, para reforçar, está em Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Você é uma testemunha, você tem o seu testemunho do nosso Senhor. Ele te usa para alcançar mais e mais pessoas. E isso é repassado de geração para geração. E é um poder imenso, imenso de Jesus em nossas vidas. E era isso que eu queria pedir para vocês hoje, para você não ter vergonha de evangelizar e para você quebrar essa barreira hoje. Pensa, o que eu posso fazer depois de assistir esse vídeo para falar do meu amor de Deus, do meu amor por Deus? O que eu posso fazer? Eu te convido a fazer uma postagem nas redes sociais, a quando estiver em uma roda de amigos,
falar de Deus. Eu tenho uma memória muito vívida, da minha mãe. Todas as pessoas que conversavam com a minha mãe, ela sempre falava de Deus, sempre. Ela sempre confortava as pessoas com a palavra de Deus. E é um exemplo lindo a ser seguido. E eu quero muito ser assim. Se eu puder ser 1% do que a minha mãe foi, eu já serei muito grata. E eu tenho certeza que isso que eu estou fazendo hoje, que é gravar vídeo aqui no YouTube falando de Deus, deixaria ela muito orgulhosa, porque ela fazia isso presencialmente, né? Não teve acesso à internet, YouTube, muito menos. Ela mexia muito pouco no computador, um quesito. É, enfim, naquela época que ela faleceu em 2009, né? Então, era aqueles computadores bem antigos, sabe? Que era o CPU com aquela tela que tinha. é, não era tela fina, era aquelas telas grandona. Então, ela mexia muito pouco no computador. Mas eu acho que se vocês tivessem a oportunidade de ver, se tivessem tido a oportunidade de ver a minha mãe falar, vocês ficariam maravilhados. Porque o amor de Deus transbordava nela. E é isso que vocês devem fazer também, deixar o amor de Deus transbordar em vocês e não terem vergonha de falar dele para outras pessoas. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.